E venda de Hugo Souza deve pagar muito ao Flamengo e compensar todo o estresse que o Corinthians causou com os atrasos, com os calotes e também compensar o mau negócio que o Flamengo fez. Além disso, Flamengo preparando uma contratação bombástica para o meio do ano com o dinheiro da FIFA e a gente vai explicar tudo isso já já. Tem empresário do Jorginho dando uma declaração que tranquiliza a nação e a gente vai dizer já já qual é essa declaração. Resultado da lesão de Michael preocupa. Tem o Zenit aliciando o Gerson, tentando seduzir e dando mais pro jogador e menos pro Flamengo para tentar fazer o jogador forçar a saída. A gente vai falar também já já. E tem o Lédio Carmona lá no Sport TV dando uma porrada na cara dos vascaínos, mandando a real, e a gente vai falar aqui os trechos mais importantes dessa fala do Lédio logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre uma série de notícias sobre o Mengão, começando aqui sobre o caso Gerson, mas ainda não é a possível venda dele pro Zenit não. É a carta que ele mandou para Saferj pedindo a alteração dos horários de todos os jogos, porque tá impraticável jogar com esse calor, às 5h30, às 4h30 da tarde, pedindo para que os jogos sejam colocados para um horário mais tranquilo, mais ameno, e aí provavelmente o horário da noite. E aí prontamente ele foi atendido e a Saferj encaminhou esse mesmo pedido para a Ferj, e aí a tendência é que haja algumas mudanças. No finzinho da noite da segunda-feira, a Saferj se pronunciou e disse que vai marcar uma reunião com a Ferj para tratar desse assunto. Vamos ver se melhora, porque tá claro, inclusive, a diferença de desempenho dos jogadores em horários de menos calor, de menos sol, principalmente nessa época do ano que realmente tá quente demais. Eu que sou aqui de Niterói, ontem fez 42 graus, não vai a sensação térmica não, fez 42 graus mesmo e a sensação já estava passando dos 50, tá uma coisa absurda realmente esse verão do Rio de Janeiro. E antes de seguir aqui, já eu vou falar a fala do Lédio na cara dos vascaínos, mandando a real em relação à rivalidade do Flamengo com o Vasco. Antes disso, vou lembrar vocês aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e me seguir em todas as redes no @LucãoVital e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Então vamos lá. O Lédio Carmona, tem um vídeo aí até que viralizou agora, ele deu uma pancada na cara dos vascaínos e assim, pelo menos as reações que eu vi no Twitter, na internet, os vascaínos não estão pé da vida com ele não. Eles estão conversando entre eles e falando, olha, é duro de ouvir, mas é a realidade. Ele falou, não tem nenhuma mentira nisso aí. E olha os trechos aqui. Primeiro ele falou, a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival. Eles têm quase certeza que vão ganhar o jogo. O Vasco passou a ser aquele clube que tem história, que já foi um grande rival, mas que não tem mais aquela rivalidade. Virou quase uma parceria, que a gente respeita e não vai esculachar. E aí ele citou, por exemplo, nesse último jogo, o Bruno Henrique, quando tomou aquela bola bolada nas costas do Cocão, se fosse um clássico daquele quente, ele já levantaria querendo arrumar briga e tudo mais, mas ele levanta, que isso, cara, não faz isso não. Entre outras coisas que destoam um pouco de um clássico normal, e eu vejo exatamente assim, principalmente o Vasco, tá? Porque o Fluminense ainda tem títulos recentes, ainda consegue, de certa forma, brigar com o Flamengo nas partidas, nesse último jogo de uma forma bem covarde, né? Mas consegue ainda brigar. E o Botafogo também tá em um momento muito melhor do que o do Vasco, mas o Vasco hoje, realmente a gente vai pro jogo com esse sentimento de que vai ganhar. Quando não ganha, é uma zebra hoje em dia. E clássico não era pra ter zebra. Clássico é justamente aquele jogo que é totalmente indefinido. E não é o que vem acontecendo. O Flamengo parece que nem dá o gás todo pra ganhar os jogos contra o Vasco. E aí, o que surpreende mais ainda é o vascaíno caindo na real. E talvez isso seja um bom sinal pra eles, seja o momento deles
pararem, pensarem uma reformulação geral que precisa ser feita lá. O Pedrinho, na minha opinião, é um cara que é um pouco mais centrado, dá pra confiar mais do que os recentes do Vasco, então pode até ser um estalo aí de um início de mudança por lá, mas eu também vejo tudo que o Lédio falou como verdade. Quero que você comente aqui o que você acha sobre esse assunto. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Gerson sendo aliciado pelo Zenit. E aí, por que eu tô usando essa palavra aliciado? O Gerson, a gente sabe, é titular da seleção brasileira, é capitão do Flamengo e é um cara que valeria muito dinheiro para sair do clube. E aí o Zenit chega pro Flamengo, a princípio foi noticiado que a proposta seria de 28 milhões de euros. Inclusive o próprio Marcão, pai do Gerson, disse isso. E aí, com esses valores, ainda acho que era baixo, mas mesmo assim já dá uma balançada desculpa, no Flamengo. Aí, agora vem à tona que a proposta real é de 18 milhões de euros. Nossa, engasguei. Proposta de 18 milhões de euros, porém com um salário muito acima do padrão pro Gerson. E além do salário do Gerson, muita premiação, muito bônus, muita luva pros empresários, pro jogador, para todo o staff do jogador. Para quê? Para induzi-los a se voltar contra o Flamengo no sentido de pressionar pela saída. E aí, só de salário tá sendo oferecido aí o que gira em torno de 600 mil euros por mês, mais de 3 milhões de reais de salário, mais bônus pro Gerson, fora luvas altíssimas pros empresários, que aí é uma divisão entre o Carlos Leite e o Marcão, pai do Gerson, e isso tá fazendo gerar toda essa turbulência aí no Flamengo, que é o Marcão vindo falar às vezes na mídia, a notícia da proposta toda hora vindo à tona, mesmo sendo uma proposta baixa, que o Flamengo já disse 1000 vezes que não vai aceitar, tá vindo sempre à tona essa questão por conta dessa forma não muito correta do Zenit abordar, que é fazendo uma proposta muito tentadora pro jogador e nem tanto tentadora, quase nada, pro Flamengo, dando esse que a gente chama de troco de pinga pro Flamengo e pro jogador um salário muito acima, fazendo causar todo esse rebuliço. Aí só resta ao Flamengo saber conduzir isso, negar a proposta do Zenit, talvez acionar até a FIFA por conta desse aliciamento, que a gente sabe até que não é tão incomum, tá? Inclusive o Flamengo tem determinados casos que a gente sabe que conversa com o jogador, em paralelo pelo menos, mas da forma que está sendo feita lá pelo clube russo, não é a ideal. Vamos mudar de assunto agora, falar de lesão de Michael, que foi constatado uma lesão na coxa dele, ele que saiu depois daquele lançamento lindo do Luiz Araújo no jogo contra o Vasco, ele deu um pique, ia sair bem na cara assim do gol, perto de fazer o gol, mas sentiu a coxa. E essa lesão de grau 1, pelo que foi dito por especialistas, por médicos e aí no Twitter até, informação do Vene Casagrande, é de ficar de fora aproximadamente 15 dias, em média, por ser uma lesão parecida com a lesão do Alexandro, recentemente. Então, tendência é que ele fique fora 15 dias, preocupa porque vai entrar já na fase final do Carioca, mas a gente quer que ele fique bem para jogar Brasileiro, Libertadores, Mundial e que não tenha lesões mais graves. Então é preocupante, mas nem tanto assim. Michael espera estar de volta em até 15 dias. E agora vamos falar um pouquinho de Jorginho, que os empresários de Jorginho deram uma palavrinha rápida, dizendo que não falaram exatamente o Jorginho vai assinar depois dos jogos importantes, mas ele falou que tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver com o passar dos jogos importantes do Arsenal. Já tá tudo certo, quem acertou com ele já está tranquilo, a maior parte das pessoas já sabe, a torcida já sabe, e podem ficar tranquilos que passando essa fase, o Jorginho tá atendendo um pedido do Arsenal e não assinar nesse momento, mas passando isso tudo tudo vai ficar bem, tudo vai estar certo. Então, em outras palavras, ele tá tranquilizando a nação rubro-negra, dizendo que o Jorginho vai assinar, que não tem risco de nenhuma reviravolta nesse assunto.
Uma boa notícia, porque o Jorginho vem para agregar muito ao Flamengo e evita qualquer balão aí. Já se falou, tem Palmeiras tentando atravessar o Flamengo na negociação. E aí vamos falar agora de uma possível contratação bombástica para o meio do ano. E saiu primeiro a notícia de que a FIFA está terminando as últimas cotas de patrocínio para o Mundial, para fechar o montante total que ele vai ganhar de forma geral de todos os patrocínios no Mundial. E aí a promessa deles é repassar todo o lucro que eles tiverem para os clubes, principalmente nessa primeira edição do campeonato, para justamente atrair os clubes. Então, a promessa é de que eles só vão tirar os custos operacionais e dividir o resto da grana entre os clubes. Então, os clubes todos participantes estão só esperando a definição dessas cotas de patrocínio para saber quanto vão receber. E não é pouca grana. O Flamengo já espera que com essa grana chegando, ele possa fazer uma contratação de muito impacto, talvez uma contratação nunca vista antes no Brasil, pro meio do ano. Ainda não é muito claro quando que o dinheiro entra pro Flamengo. Então, ainda não é certo que essa contratação jogaria o Mundial ou chegaria depois, na janela maior de julho. Então, mas a notícia que tem ainda não há nomes vazados. O Flamengo tem tratado muito bem essa questão aí de segurança da informação, mas existe essa grande possibilidade de vir uma contratação muito fora do padrão do futebol brasileiro. A gente já tem visto o Brasileirão melhorando muito nesse sentido, com muitas contratações de muito impacto. Então, provavelmente vai haver uma contratação desse tipo no meio do ano e a gente vai acompanhar aqui para qualquer novidade trazer para vocês, beleza? E vamos terminar aqui com um assunto que vai dar o que falar, que é o Flamengo muito provavelmente vai recuperar primeiro esse mau negócio que fez com a venda do Hugo Souza tão barato quanto foi, e também recuperar o desgaste que teve com o Corinthians. Corinthians que deu calote no Mateuzinho, até hoje tá com pendências de pagamento. Corinthians que atrasou pagamentos do Hugo Souza das partidas que ele fez contra o Flamengo. Depois demorou a pagar o valor que ele tinha para exercer a opção de compra de 50%. E, no fim das contas, gastou com o Hugo Souza aí por volta de 6 milhões e meio de reais com o Flamengo. Muito pouco, mesmo para 50%, perto do que o goleiro vale e continua demonstrando que tá agarrando muito, vale muita grana. Porém, Grupo City chegou já sinalizando uma proposta no meio do ano que não vai ser baixa. Valores girando aí em torno de 20 milhões de euros. E o Flamengo, como todo mundo sabe, segurou 40% do jogador. Ou seja, com esses 40%, o Flamengo teria direito, numa eventual venda de 20 milhões de euros, direito a 8 milhões de euros. Isso aí hoje gira em torno de 50 milhões de reais, 48, 50 milhões de reais. Então, com certeza, se entra esse valor para o Flamengo, somando com 6 milhões que o Corinthians já pagou no início, com 48, o Flamengo teria 54 milhões de reais. Aí sim, se tornaria uma operação minimamente razoável para o potencial do Hugo Souza. É claro, o Hugo Souza não estava agarrando nada no Flamengo. Tinha realmente que sair naquela época, porém, o Flamengo tinha que dar uma amarrada melhor no negócio. Não fez, ainda fez com o clube errado, com o Corinthians, que está mais do que endividado. E aí isso tem até a ver com a venda do Hugo Souza, que está sendo dada como certa pela diretoria do Corinthians. Se chega uma proposta de 20 milhões de euros, eles vão vender, porque estão devendo a Deus e o mundo. Augusto Melo já em processo de impeachment. Corinthians tenta passar uma imagem de que está tudo bem no campo, mas nos bastidores está uma confusão, devendo a todo mundo. Só tem certas coisas aí que seguram o Corinthians. Se você for pegar só o cenário de dívida, e não é dívida, tá negociado com o banco em parcelas e tá pagando. Não, eles não estão pagando ninguém. A cada hora vem um empresário, vem um jogador tentar processar o Corinthians, tentar executar processos já ganhos contra o Corinthians. Então, 20 milhões de euros seria uma venda que o Corinthians não ia nem pensar duas vezes, ó. Na mesma hora, obrigado, Hugo, vai lá
e ia correr atrás de outro goleiro. Então, isso já é dado internamente no Corinthians como uma venda certa e acontecendo, realmente chegando essa proposta de 20 milhões de euros, o Flamengo ia ver uma grana boa e ia amenizar o mau negócio que foi feito e amenizar a dor de cabeça que o Corinthians causou com esses quase calotes, com atraso, com o calote do Mateuzinho. Então, vamos também continuar acompanhando aí qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. E, além disso, tem a informação de que o próprio Hugo já admite sair do Corinthians. Ele próprio já falou que caso venha uma proposta fora da curva, que seja boa pro Corinthians, ele não faria esforço em ficar por lá pelo bem do clube e o bem dele na carreira. Então, é mais um indício aí de que o Hugo Souza não deve ficar por lá, nem até o fim do ano, talvez, chegando essa proposta de 20 milhões de euros. Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Lembrando a vocês todos para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e me seguir nas outras redes no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!